Há uns 2 meses atrás, eu conheci um vaso sanitário, onde a gente faz as nossas necessidades, né? E esse vaso sanitário, ele faz uma análise físico-química dos nossos dejetos e informa a geladeira, né, o que a gente pode comer ou não pode comer. Muito interessante, né? E na sequência eu vi um filme em que se mostrava uma pessoa no seu banheiro com uma quantidade enorme de tubos com urina, diferentes tipos de urina. E essa pessoa, em função do que ela queria comer naquele dia, ela jogava a urina no vaso, para que o vaso fornecesse informações para a geladeira deixasse essa pessoa comer aquilo que ela queria comer. Então, evoluções como essas, né, negócios disruptivos como esse, estão chegando a cada vez mais, criando mudanças significativas nas nossas vidas. E muito mais aí está por vir. Como, por exemplo, as lentes de contato inteligentes, que vão permitir, com um piscar de olhos, que a gente identifique com quem a gente está falando, baixar informações. Por exemplo, pílulas ou comprimidos inteligentes, onde a gente vai ter laboratórios, né, dentro dessas pílulas, desses comprimidos. Quando a gente engolir esses comprimidos, vai permitir tirar fotos e identificar as células cancerígenas. E muita coisa mais. Por exemplo, nós vamos ser capazes de imprimir na nossa própria casa e customizar produtos, serviços. Então, esse tipo de mudança está cada vez mais presente, cada vez vai ser mais veloz e vai mudar significativamente as nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, estima-se que lá para 2022, as empresas que vão ser, os negócios que vão ser formados com o uso da inteligência artificial, devem ter um valor aí de 3,9 trilhões de dólares. A evolução está muito rápida. Mas daí a gente nos pergunta, né? O que tem feito que empresas, né, sejam mais criativas e mais inovadoras do que as outras? Quais são os fatores que levam a essa inovação e a essa aceleração combinada com esse avanço tecnológico? A gente tem feito algumas pesquisas. Por exemplo, eu tive recentemente no Vale do Silício e eu identifiquei talvez que uma das empresas que tem crescido mais nesses últimos anos tenha sido os fabricantes de mesa de sinuca. Todo lugar que eu ia tinha uma mesa de sinuca. Tem pesquisas que mostram que a felicidade das pessoas tem uma forte relação de causa e efeito com a produtividade e com a criatividade. É importante que a gente reflita o seguinte: a gente passa durante o dia talvez mais de 50% do nosso tempo trabalhando, talvez 30% dormindo, 20% indo e vindo para o trabalho, fazendo compras, falando com amigos. Então, se nós formos infelizes no trabalho, nós vamos estar sendo infelizes 50% do tempo das nossas vidas. Daí a importância da gente criar ambientes de trabalho que consigam nos trazer felicidade, que a gente consiga nos sentir em casa, ambientes de trabalho que nos deem mobilidade, que permita a gente ter acesso a pessoas de outras áreas, outros departamentos, até de outras empresas, como esses espaços de coworking, né? Muitas empresas estão se mudando para espaços de coworking para facilitar esse relacionamento com outros tipos de empresa, para que conhecimentos novos sejam gerados. Existem até os co-livings, onde as pessoas moram nos locais que trabalham. É importante, então, que a gente reflita o nosso ambiente de trabalho, mesmo do ponto de vista físico, né? Eles nos permite a gente nos sentir em casa, né? Permite a gente ser feliz. Esse é um dos fatores fundamentais. E pensa só, nesse ambiente de trabalho, se a gente tiver confiança, aí a gente vai longe. Eu tive algumas vezes no Japão, e uma das coisas que me chamou mais atenção nos japoneses é o respeito que eles têm pelo próximo. É impressionante. Nas empresas, na sociedade, no metrô, por exemplo, aquela quantidade enorme de pessoas, as pessoas indo, sem empurrar umas às outras. Por exemplo, eu saí para jantar com um grupo
de japoneses e eu notei que ninguém se servia a bebida, por exemplo. Todos servem primeiro os outros e depois esperam que os outros se sirvam. É muito interessante. Essa confiança, né, de você ter certeza que o seu copo não vai ficar vazio, é muito interessante. Nos metrôs, por exemplo, aquelas pessoas com aquelas máscaras, muitas pessoas com a máscara, não só para não se contaminar, mas para não contaminar as outras pessoas. Então, o respeito e a confiança são fundamentais. Há pesquisas que indicam que o nível de confiança de um país tem muita relação com a riqueza desse país. Nações que têm um baixo nível de confiança tendem à pobreza. Isso não é diferente nas nossas empresas. Dentro das empresas, a confiança é um fator fundamental e a base da motivação das pessoas. A confiança, ela gera essa motivação que vai gerar o crescimento das pessoas. Se você confia na outra pessoa, você pode perguntar, você pode errar, você pode contribuir, né, com ideias. E isso faz com que as pessoas se motivem. Nos nossos relacionamentos, em casa, familiares, com amigos, nas empresas, a confiança é a base da motivação, que é a base do crescimento das pessoas. Então, a gente construir esse ambiente de confiança, ele é fundamental para a motivação das pessoas. Agora, a gente costuma organizar as nossas empresas. Geralmente as empresas são organizadas hierarquicamente, né, verticalmente. Mas na realidade as empresas não são organizadas assim. Porque além da questão dos processos que permeiam todas essas organizações, todos esses feudos, vamos dizer assim, existe a questão da confiança que faz com que a gente vá interagir, vá buscar apoio nas pessoas que a gente confia. E essas empresas que agora estão se organizando em redes, por exemplo, isso aí leva muito mais à inovação. Projetos e metas transparentes, um fluxo de informações livre, feedback constante, por exemplo, e as pessoas serem recompensadas, não pelo cargo, mas por suas habilidades, é uma tendência. Então, essa questão da organização em redes, ela é fundamental para gerar essa motivação para que a gente possa crescer e podemos ser mais inovadores. Agora, o que nos motiva? O que motiva as pessoas? Todos nós estamos aí em busca de um propósito nas nossas vidas. Dizem que o propósito da vida é ser feliz. Eu tenho notado, tenho participado de alguns processos de seleção, que hoje em dia as pessoas estão buscando esse propósito. Ou elas querem saber qual o propósito daquela empresa que ela está se candidatando, até para buscar um propósito, ou quer avaliar se o seu propósito está alinhado com o propósito daquela empresa. Uma das empresas que eu trabalhei, eu achei muito interessante o propósito dessa empresa, que era gerar riqueza nas organizações, para que as organizações gerem riqueza para o país e melhore a vida do povo brasileiro. Esse tipo de propósito é realmente motivador. Eu tenho dado mentoria a algumas startups e a gente vê que as startups, é claro, nascem com a tecnologia, né, por trás para possibilitar a concretização desses propósitos, e é muito interessante, né? O propósito está ali, né? A questão financeira vem também como importância, mas o propósito é muito importante para o crescimento dessas empresas. Eu tive agora, semana passada, achei muito interessante, dando uma mentoria para uma startup cujo propósito era ajudar os familiares a cuidar dos seus entes idosos. Muito interessante como é que a tecnologia pode concretizar esses propósitos. Tem um caso interessante de uma pesquisadora que eu conheci outro dia. Essa pesquisadora tem um filho diabético e o filho constantemente tinha crises. Ela ia correndo ao hospital,
consultou vários médicos, e ela ficava incomodada quando ia ao médico. O médico perguntava 3 ou 4 perguntas sobre o filho, sobre o nível de glicose, ela falava, mas só isso? Deve ter muito mais informação que possa ser utilizado para eu poder tomar as iniciativas, as ações necessárias para que meu filho não tenha crise. Então, a partir daquele dia, ela então, determinada, resolveu então registrar todos os hábitos do seu filho diariamente. Registrava o que ele comia, o que ele fazia, media a temperatura, media a glicose, e durante meses ela continuou fazendo esses registros e tinha lá milhares de dados. Aí ela foi atrás da tecnologia, identificou pessoas que pudessem construir junto com ela, usando técnicas estatísticas, técnicas de inteligência artificial, para criar um modelo preditivo que pudesse então identificar em que situações o seu filho poderia ter uma crise. E esse modelo está sendo usado aí por vários diabéticos em todo o mundo. Então esse é um exemplo muito interessante de propósito. O propósito nos motiva. O propósito faz a gente crescer, faz a gente buscar mais informações, faz a gente buscar novas tecnologias. Então ela foi atrás desse conhecimento. E esse crescimento exponencial, a gente está vendo aí, de startups crescendo cada vez mais e cada vez mais rápido, ele só é possível devido a essa facilidade de acesso ao conhecimento. Hoje, se eu quiser entender, se eu quiser saber quem é o melhor, ou quais são onde estão os melhores conhecimentos a respeito do diabetes, eu entro na web, identifico e facilmente eu me comunico com essas pessoas. É o que a gente chama de inovação aberta. Inovação aberta é a gente abrir as fronteiras da nossa empresa para ter parceiros onde a gente possa identificar o que há de melhor e trazer isso para trabalhar junto conosco. Inovação aberta é a gente ter a nossa área de P&D não só dentro da empresa, mas a área de pesquisa e desenvolvimento no mundo. Criar associações, criar um ambiente, um ecossistema colaborativo entre startups, entre empresas, entre institutos de pesquisa, investidores, incubadoras, aceleradoras. Esse ambiente colaborativo gera então esse empreendedorismo e mesmo até o intraempreendedorismo. O intraempreendedorismo dentro das empresas para que as pessoas possam criar, possam divulgar suas ideias. O meu primeiro estágio foi numa empresa. O que me levou até essa empresa foi uma das crenças que esse presidente dessa empresa tinha, que era escrito assim, as pessoas são diferentes, nascem diferentes, têm evoluções diferentes, mas todas podem contribuir com o resultado da empresa. Isso me chamou muita atenção. E hoje essa questão da diversidade, a questão do respeito ao outro, a questão da confiança, a questão do propósito são fundamentais para que as pessoas e as empresas possam ser inovadoras, possam criar. A questão do centro estar no cliente, isso é fundamental. Agora a gente precisa também, dentro das empresas, ter método. A gente precisa ter métodos ágeis para que a gente possa sistematicamente está identificando quais são as necessidades dos nossos clientes, transformando essas necessidades em especificações técnicas de produto e processo, e sendo capaz de projetar processos que consigam performar e gerar essas características de produto ou de serviço. E a gente precisa testar rapidamente, corrigir os erros e girar novamente o nosso ciclo de gestão de maneira mais ágil, utilizando técnicas mais ágeis. O método é fundamental para que a gente possa orientar esse processo de inovação. E como engenheiro, eu sou engenheiro, gosto de fórmulas, dentro dessa pesquisa que a gente tem feito junto às empresas, a gente vê o seguinte: qual que é a fórmula para que a gente tenha resultados exponenciais, para que a gente tenha negócios produtivos, a gente tenha negócios disruptivos?
A gente tem que ter uma cultura que promova a criação de um ambiente agradável, onde a gente possa ser feliz, aliada a essa questão da confiança. Eu sei que confiança a gente não muda de uma hora para outra. A confiança é uma atitude, é uma soma de atitudes, e que a gente tenha um propósito bem claro, bem firme e transparente. Aliada à questão do método, que envolve essa questão da inovação aberta, que permita, então, essa troca de conhecimentos, né, com várias empresas no mundo, e a questão de processos. E, é claro, isso potencializado pela tecnologia. Eu tenho certeza que esses fatores vão contribuir muito para que a gente possa, cada vez mais, ter negócios disruptivos que vão melhorar cada vez mais a qualidade de vida de todos nós. Muito obrigado.